Vamos seguir agora para um outro tema que costuma também gerar, tá, muito debate, para um outro tema que também costuma ser delicado e que tem crescido muito nos últimos anos, que são as investigações de jogadores acusados, tá, de manipulação dentro dos jogos. E surgiu agora, tá, já na primeira rodada da Série A, surgiu a notícia trazida pelo GE, pelo site da Globo, Globo Esporte, de que há uma investigação, documentos relatando que 111 usuários, num montante de R$ 56.700, apostaram num cartão amarelo de Enio no jogo contra o Vitória, na primeira rodada, tá, da Série A. Eu vou ler aqui alguns trechos da reportagem do GE, reportagem assinada por Leonardo Lourenço. Tá? O relatório da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas cita 111 usuários e aproximadamente R$ 56.700 em apostas suspeitas no cartão amarelo tomado pelo atacante Enio do Juventude na partida contra o Vitória. Os dados geram alerta de possível manipulação do lance, como revelou o GE na sexta-feira. De acordo com o documento, a maioria desses usuários tinha contas recém-criadas, e muitos deles faziam, na advertência ao atleta, suas primeiras apostas. Isso é bem importante destacar, tá? Várias dessas contas nunca tinham feito uma aposta. Abriram a conta, fizeram essa como primeira aposta. O relatório foi recebido pela CBF na semana passada e distribuída para órgãos de investigação, como o Ministério Público e a Procuradoria do STJD, além das federações estaduais. Avisado da investigação, o Juventude afastou o Enio na véspera da partida contra o Botafogo, mas a princípio sob o argumento de que ele negociava sua transferência. Tá? Mas, após a partida, o técnico Fábio Matias admitiu, né, que ele não foi para o jogo por conta da investigação. Voltando para o relatório da associação, ele cita suspeitas em 5 casas de apostas diferentes. Uma delas aponta 22 usuários com comportamentos estranhos. Desses, 12 estavam no Brasil. Tá? E somaram R$ 27 mil em apostas que renderam 40 mil de lucro aproximado. Outras contas na Europa apostaram equivalente a R$ 3 mil. Uma segunda operadora relatou 60 clientes suspeitos. Tá? As apostas somaram R$ 12 mil. Uma outra empresa afirma que 3 das bets que tem como clientes identificaram 29 suspeitos, tá? Num valor aí de quase R$ 14 mil. Enio, ele tomou o cartão amarelo aos 36 minutos do primeiro tempo por reclamação. Tá? Ele faz a reclamação ali no começo. Outro dado importante, já presente na investigação, é que ao menos 3 dos apostadores são atletas profissionais, que são impedidos de participar de apostas esportivas, tá? No regulamento da FIFA, da CBF e por uma lei federal. Tá? Basicamente é isso que traz a reportagem. E eu já queria trazer também um superchat sobre o tema de Pedro Moura, que Pedro Moura traz um outro lado. Tá? Pedro Moura mandou um superchat dizendo o seguinte: o caso Enio é complexo. Empresas monitoram volumes suspeitos, mas nesse caso, um grupo de dicas deu a dica para Enio levar cartão. No total, foram R$ 56 mil o volume. Não é baixo, mas não é absurdo. Tá? Eu acho baixo. Pedro Moura já traz a linha de defesa, possivelmente, de Enio, de dizer, teve um grupo aí desses grupos que dão dicas, que deu a dica de que ele tomaria um cartão. Mas a gente tem aí
Entre os comportamentos listados na reportagem, essas contas novas, né? Gente que nunca apostou e que abriu conta só para fazer essa aposta. De fato, o volume é baixo, mas o volume baixo também é uma forma de tentar fugir desse radar. Arthur e Atos, põe no silencioso, por favor, por causa do retorno, está muito alto. O volume baixo, muitas vezes, também é uma forma de fugir do radar, porque com altos volumes, as empresas que monitoram, elas vão identificar. A gente tem mostrado isso e tem debatido isso sempre que esse assunto vem à tona. Quem acha que as casas de aposta estão de mãos atadas ou reféns desses esquemas está redondamente enganado. As casas de aposta investem muito dinheiro nessa proteção. Elas investem muito dinheiro em empresas. Repito, a maior empresa que trabalha nisso é a empresa da Suíça. E ela vai identificar um volume alto de aposta no campeonato piauiense, se preciso for, ou no campeonato de basquete da Tailândia. Porque não é. Esse tema a gente debateu ontem até. Não é porque o árbitro marca um pênalti errado no final, ou porque um zagueiro coloca a mão da bola, ou porque um goleiro leva um frangaço, que esse jogo é suspeito. O que fazem os jogos, os comportamentos serem suspeitos, são os volumes de dinheiro envolvidos, as apostas envolvidas. Porque, por exemplo, quando o Náutico teve dúvida de comportamentos de seus jogadores há alguns anos atrás, numa reta final de campeonato, o Náutico procura uma casa de aposta para dizer, ó, a gente tá com dúvidas em relação a comportamentos aqui. A casa de aposta vai acionar essa empresa que ela contrata o serviço para identificar se as falhas podem ter sido motivadas por volumes estranhos de aposta. Ou mesmo uma grande aposta onde ela foi feita no Recife, foi feita na cidade, e o jogador envolvido ele tem parentes nessa cidade. São várias investigações. O caso mais clássico recente é o caso de Paquetá, que todo mundo conhece os detalhes e que foi bem grosseiro até. Tá? Então, são esses elementos que a gente tem na mesa, Atos. De fato, o valor baixo é um atenuante de alguma forma para pelo menos haver uma possibilidade de defesa para Enio. Né? Aderam essas dicas. Mas eu acho a situação grave. Eu acho que ele ficou numa situação difícil. Né? Porque tantas apostas, ele toma o cartão por reclamação, no começo do jogo. Fica muito difícil o jogador se livrar de uma investigação nesse sentido, né? E aí também a gente questiona esses. Se livrar de ser alvo de uma investigação, né? Alvo de uma investigação, sim, porque uma investigação vai pegar o fio da meada ali para poder ir dando seguimento. Agora, falta muito ainda para poder ele vir a ser condenado, né? Tem que ter um pagamento para uma conta dele, um pagamento para uma conta de um parente, de um terceiro, para poder comprovar, como nos casos que já foram julgados, Cariús, Paulo Miranda, tinha lá as comprovações, não era só essas deduções por movimentações. Quando eu disse volume baixo, é só um fato só, tá? Não vai dizer, pronto, não aconteceu nada porque o volume é baixo. O volume baixo, do mesmo jeito que Fred colocou aí, conta nova, meio suspeito. A conta nova pode ser também a pessoa procurando a aposta que outras casas não oferecem. Tá? Isso acontece muito. Cartão amarelo é um mercado que ele não é tão comum. E eu não sei por que eles já proibiram esse negócio de cartão amarelo. Porque não é o grande volume de uma casa de aposta. Eu também não sei. Exatamente isso. Casa de aposta não depende de aposta em cartão amarelo. E já poderia ter banido. Isso seria muito fácil de banir depois que houve essas regulamentações na virada do ano. Eu digo isso porque muitos outros mercados as casas de apostas tiraram. Tá? Por exemplo, eu gostava de fazer uma aposta em uma determinada casa que ela fazia um fantasy de beisebol, que era como se fosse o Cartola aqui no futebol, sendo de beisebol, tiveram que tirar. Assim,
Devolveram o dinheiro da inscrição, estava Copa rolando São essa Paulo, no competições de base Copa não tem São mais, por Paulo. exemplo. Essa aposta ela acontece durante um ano inteiro. Você paga uma inscrição, R$ 50, e você fica brincando ali, jogando, apostando durante um ano. Prevalece durante um ano. Tiveram que devolver o dinheiro, porque no meio da temporada mudaram a regulamentação aqui no Brasil. Copa São Paulo, como o Minhoca citou. Agora, eu acho o volume aí bem baixo, tá? Bem baixo, até porque quando esse tipo de caso acontece, Mas, tem um Atos, vê efeito só, danado. não deve ter mais do que R$ 5.000 circulando no Campeonato Brasileiro de aposta em cartão amarelo de atacante. Convenhamos também. Acho que se somar todas as apostas na rodada de atacantes, o valor é muito baixo também. Eu não acho que seja esse valor aí que você está chutando, não, Fred. O mercado de aposta do Brasil é o mercado mais pulsante do mundo, tá? Eu sei, mas veja só, eu tô citando cartão amarelo de atacante. Mas a turma vai em tudo, velho. Botou uma odd ali, a turma tá apostando, velho. A turma tá Eu apostando, sei, a Atos, turma mas aposta sem informação. Não só existe aposta consciente, não, tá? O vício tá aí, pô. eu sei Eu disso, acho que a mas veja turma só. aposta Mas eu valendo. acho que o valor baixo não dá para relativizar. E assim, o valor é muito baixo, isso aí é uma investigação. Fred, o mercado que você citou, eu acho que vai ter um volume baixo. Só que o baixo para você é uma coisa. Você citou 5.000. Eu acho que esse tipo de mercado que você colocou aí, que é um volume baixo, eu diria que é 50.000, é 100.000. E eu considero baixo. Então você acha, por exemplo, que tinha R$ 50.000 que Barleta tomava amarelo contra o Palmeiras? Tranquilo. Tranquilo. Eu acho E isso é um muito valor difícil. baixo. Baixíssimo, baixíssimo. Para um montante que hoje em Não, dia no Brasil acontece em jogos como esse. Os montantes são estratosféricos, Fred. É eu muito sei, dinheiro. mas como você falou, o cartão amarelo não tem nem na maior parte das casas. Sim, mas veja, sabe por que eu digo isso? Porque se fosse só 5.000, por exemplo, seria muito fácil de você movimentar uma odd. Porque a gente tem que lembrar que odd não é uma coisa fixa, tá? Não nesses mercados que tratam o futebol brasileiro. Não é uma coisa assim, eu acho que para sair cartão para Enio, por exemplo, vai pagar uma cota 5, tá? Ele não deixa fixo. Não é 5 durante até começar o jogo. Todo mundo que entrar vai pagar 5. Não. Se muita gente começar a entrar, essa cota vai Claro, baixando, claro. tá? Então, se tem um termo que se usa muito para poder falar em relação a isso, que é a liquidez. Se a liquidez fosse apenas de 5.000, como você citou, a turma derrubava uma odd dessa. Com 5.000 que entrasse, ou 10, ou 15, essa odd que é de 4, 5, ela ia para 1,50 na mesma hora. E isso dá um prejuízo muito grande para casa. Porque você pode fechar uma aposta tendo lucro antes do jogo acontecer, que é o que a turma chama no mundo das apostas de cash out. Então, o que acontece? O volume acaba sendo maior. Se só fosse 5.000 de volume, Fred, se um mercado existir para só ter 5.000 de volume, eles já tinham tirado esse mercado do ar. Porque senão a própria casa ia tomar prejuízo. Não, até eu falei 5.000 em um jogador, atacante. Porque, queira ou não, foi Sim, 56 mil. no Veja só, mercado. 56.700. Repito, Atos, se isso aí fosse normal, não teriam feito o relatório. E a gente não estaria debatendo isso. É claro que Mas o há relatório não algo vem do fora do volume. normal. O O relatório vem relatório do não vem do volume. volume. Vem do volume. Não, veja só, vem do volume de apostas, pô. O relatório é a base do relatório. Não, veja só, você trouxe várias naturezas aí. Você tem 111 usuários, Sim, você tem sim, conta exatamente. nova, Volume o que deu total. gatilho, o que deu gatilho para poder irem, é o que eu disse, é um fio da meada. O que deu gatilho, com certeza, não foi o volume total, foi a natureza. Porque quando você abre uma conta, essa conta sempre está muito visada, tá? Por esses Sim. mecanismos, por esses sites, por essas empresas. Porque é uma conta nova. Então, se várias contas novas ao mesmo tempo abrem e ela naquele mesmo momento ela entra no aposta, isso é um gatilho muito grande para essas Sim, empresas. Essa sim, empresa vai sim. dizer: opa, É. o que está acontecendo aí? Deixa eu dar uma olhada. Eu garanto a você que não foi só o volume. Do tipo assim, eles Não, não olharam lá foi. e Não acho trouxe sério. muito. Ah, tem 56 mil iênio. Mas eu também não acho que é um volume assim. Para o tipo de aposta que foi feita, não é um volume. Não é um volume Eu acho baixo. tão significativo, não, também. Eu Sabe? acho normal, na verdade. É um volume normal. Não me chama Tão atenção, não. insignificante, não. E Não, outra, né? Se eu você, se acredito. você for botar uma escala
de para valer a pena é que fica parecendo baixa mesmo, tá? Porque, veja só, para ter um esquema, vai ter que ter uma pessoa pagando a quem vai cometer, no caso, o jogador aí, que ele vai repassar isso para outras pessoas. Então, deixa eu ler algumas. Deixa eu ler, antes de Minhoca falar. Licença, Minhoca. Deixa eu ler duas mensagens que chegaram no chat que ajudam a seguir aqui com o debate, tá? Uma delas, deixa eu conseguir localizar, foi a de Pedro Moura, que é quem trouxe aquela mensagem, né? Dizendo que o valor é baixo, tudo, dizendo que Enio pagava 4,60 para levar o cartão amarelo, na hora que esse grupo de dicas postou. E aí, Daniel Nunes diz o seguinte: só que a odd de cartões amarelos não costuma baixar, porque o volume de apostas é baixo. E aí, Daniel traz uma outra informação que eu acho ela muito importante. Atos, em uma das casas, 90% de todas as apostas em cartão amarelos foram em Enio. Ou seja, vai aquilo que eu falei. 90% das apostas em cartão amarelo numa casa, na rodada, foram para Enio. Tá? Mas a grande maioria das apostas foi nele. E a grande maioria. Veja só, e a grande maioria levantou-se 56 mil. Então, aquele número que eu falei não é tão fora da realidade assim, né? Eu não estou querendo anular indício nenhum. Mas esse é um indício melhor do que o volume. E na questão desse indício em si, eu repito, não estou anulando ele, tá? Mas é algo que acontece das pessoas receberem uma dica, porque vamos supor que tenha sido uma dica que um grupo de dicas deu. Estão dizendo que isso aconteceu. A pessoa já diz assim, ó, esse mercado quando eu digo é a aposta em si. A aposta N para tomar o cartão amarelo, ela tem em tal casa, sei lá, qualquer casa, Bet Paulista, vou inventar um nome aqui. Aí você vai lá na Bet Paulista, ele leva os apostadores para a Bet Paulista, que cadastram-se lá para poder fazer só aquela bet e sacar o dinheiro e depois sair. Isso acontece muito também. Veja, eu não estou anulando que esse movimento acontece, não teve problema, não é isso que eu estou dizendo. Que é um ponto que até citados, que eu acho que cada vez mais, depois daquela primeira onda, né, que pegaram vários jogadores e tiveram isso, eu não tenho dúvida, a rapidez, porque isso saiu logo após a primeira rodada, essa informação. Hoje é mais fácil de identificar, seja um perfil novo, seja 90% das pessoas que colocaram o cartão amarelo em um determinado jogador. A turma está mais vacinada, né? Hoje está muito mais rápido de perceber isso. E já liga o alerta, aconteceu isso, hein? E aí, às vezes, eles não vão identificar no pré-jogo, né? Deixa acontecer, vamos ver o que é que vai acontecer, e aí, de fato, a gente comprova. Então, eu acredito que hoje as casas de apostas, a própria CBF, né, que já colocou especialistas exatamente nessa verificação, eles estão muito mais atentos a isso. Porque pode ter até um efeito, Minhoca, que Atos está falando de que, tipo, como gerou-se meio que um trauma, vamos dizer assim, né, pelo esquema que a gente teve da última vez, e é bem importante que você trouxe que da última vez acabou o campeonato, no outro ano foi que a gente viu isso ser noticiado. Não sei se tinha sido a investigação já antes, mas noticiado a gente só soube no ano seguinte. Talvez o trauma fez até vou dizer assim, o pessoal errou na hora de, vamos dizer, calibrar ali esse alerta. Pode ter acontecido, sabe? Do tipo, eu já tô tão vacinado de que tem negócio com cartão amarelo que qualquer coisinha aqui com N, sei lá, 22 contas tal, apostaram, pode ter acontecido, é uma possibilidade. Eu não descarto isso que você está falando. Tá me aparentando ser um pouco precipitado, tá? Acho que foi muito pouca coisa para estar o nome aí. Vê, a gente tá aqui há 20 minutos discutindo, a foto do cara tá aí, tá? No caso de Paquetá, no caso de Luiz Henrique, era muita coisa que corroborava. Ele já tá fora, Atos, já não jogou contra o Botafogo. O Juventude já... Então deve ter mais coisas que a gente não tá vendo aí na matéria. Exato. Não sei se tem, mas o Juventude já tirou, eu repito, ele não jogou contra o Botafogo, o Juventude não escalou. Eu espero que tenha para poder, porque pior do que o caso em si acontecer é um caso de injustiça, né? Isso é muito ruim também. Isso é muito ruim. Agora, veja só, a questão dessa aposta ter vindo
ter sido pública num desses grupos de dicas, repito, já atenua. Já atenua. Mas não zera. Mas não zera. E aí o cartão amarelo ter saído tolo do jeito que foi. E aí a questão é, Juventude e Vitória, dentro de Caxias do Sul, o atacante me toma um amarelo por reclamação aos 30 do primeiro tempo. Fala, Arthur. Não, o que eu ia perguntar, Fred, porque assim, eu vi meio que duas correntes a respeito disso, ainda fazendo o paralelo com o outro escândalo que a gente teve de esquema de apostas, né? Muita gente falando, pô, é muita burrice o cara fazer isso depois de tudo aquilo que teve e tal. Da mesma forma que eu vi muita gente dizendo que achava que isso era efeito das punições brandas que a gente teve na última vez. Porque a gente tem jogador, por exemplo, que assim, aquela história de compensou, tem jogador que meio que compensou, correu o risco. Não compensou do tipo, ele saiu ganhando dinheiro. Mas, velho, você pega um caso como Cariús, você pega um caso como Aleph Manga, o que é que esses caras perderam na carreira? Um ano. Sinceramente. Perderam Um um ano ano. só. Um ano, assim, que se você for botar na balança, valeu a pena o risco, pelo tanto de dinheiro que podia ter ganho se não fosse pego, para no final a punição ter Não sido um ano diria fora valer e a pena o depois risco. voltou e seguiu a carreira 100%, sabe? Agora tem que Não seria exatamente valer a pena o risco. Vai o cara pensar, meu amigo, no fim das contas, dei sorte. Podia ter deu tudo errado e ainda peguei só um ano. E acho que também Não, depende muito, então, depende é muito de isso, qual Cássio, mas eu atleta tô dizendo também. assim, do tipo, não É. foi uma punição que faz alguém olhar, eu acho, pelo menos é esse outro lado da moeda, né? De tipo, olhar e dizer, pô, realmente o cara não pode brincar com isso não, porque acabou a vida da É, um pessoa, ano o acabou a cara carreira, volta aí, vê sabe? que merda. É, tipo, o Porque cara pode assim, estar olhando fora, se mas tudo é der porque, errado eu Arthur, fico um ano fora, pô, sabe? aconteceu com alguns jogadores de fato que, assim, porque eram jogadores menos midiáticos, né? Cariús a gente acompanha, Aleph Manga e tal, mas teve jogador realmente que parou de jogar, que, É, enfim, que entendeu? inclusive foi uma Miranda não reclamação voltou grande, ainda. né, da disparidade, Paulo né? Miranda não O voltou efeito, ainda. o efeito Paquetá, por exemplo, a gente nem sabe como é que vai terminar essa situação. Mas a gente está falando de um jogador de seleção brasileira, jogando na Premier League e tal. O quanto isso vai ser algo determinante na carreira do Eu acho que atleta. Paquetá vai ser bem determinante. Exato. Isso Vai. pode influenciar também em boa parte dos jogadores. E o caso Não, de Paquetá não tem os atenuantes que a gente já debateu aqui no Diênio, né? O O caso de Paquetá chega até a ser grosseiro. eu adiantei. O caso de Paquetá, eu adiantei, Fred. Tem um Timbucast que foi no dia que explodiu esses casos aí de Paulo Miranda, Cariús e tal. Perto do final do programa, quando a gente comenta isso, eu digo assim: isso vai ter mais gente e vai ter gente da seleção brasileira. Eu falo no programa. O caso de Paquetá, ele veio estourar uns 9 meses depois que eu falei isso. Por quê? Porque eu sabia, tanto de Paquetá quanto de Luiz Henrique, porque eu aposto há muito tempo, uma das coisas que eu faço na aposta é o chamado drop. Do que se trata o drop? É de você olhar uma aposta e quando ela cai, você deduz que muita gente está entrando naquela aposta e a aposta supostamente tem valor. Mas a aposta de valor também pode vir de um caso armado, como foi o caso de Paquetá. Aí você vai lá, procura uma casa que essa aposta ainda não caiu e faz a aposta. Vários amigos meus acabaram fazendo isso. Essas pessoas não tiveram informação de que Paquetá estava vendido. Quem teve foi lá, a turma lá da ilha de Paquetá. Mas isso acaba gerando um efeito manada que só de Viu uma observar tendência, né? Viu uma tendência ali e aproveitou o momento. Né? tendência. Só de observar o mercado você entende. Peraí, se tem muito dinheiro entrando aqui, a odd baixa. Pode ter acontecido isso com o Enio também, né? Vem uma dica, vira um drop desse. Nas principais casas, Fred, a odd de Paquetá e de Luiz Henrique chegou a bater 1,30, 1,50, enquanto em outras casas estava em 4,50, sabe? Então a turma aproveita isso porque vê esse efeito acontecendo no mercado. Então eu percebi na época que isso tinha acontecido e logo desconfiei. Paquetá e Luiz Henrique, era a duplinha que todo mundo estava indo. Não deu outra depois de 9 meses. Ô, Atos, Daniel Nunes diz aqui, ó. No dia que Paquetá tomou um dos cartões, um torcedor do West Ham notou a mudança nas odds e postou no Twitter. Poucos minutos depois saiu o amarelo. esse tweet até viralizou. A galera conseguiu buscar depois, quando rolou as investigações, pegaram o tweet desse cara e deu uma viralizada.
É isso então, tá? Fica aí, Enio, sob investigação. Alguns pontos podem gerar uma saída aí para que ele seja inocentado, né, nessa história. Surgiu essa revelação de que um grupo indicou Enio para tomar amarelo, porque ele tomou 7 cartões amarelos na Série B, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem aí outras questões, né? Valores, números, forma com que toma o cartão, tempo com que toma o cartão. A investigação vai começar agora, né? A primeira parte é a entrega dos dados. Toda a parte técnica, de volume, de apostas. E aí é o que Mioca falou, tudo isso é muito rápido agora. No outro caso, veio rodadas e rodadas e rodadas. Na verdade, acho que do brasileiro do ano anterior, quando estourou, tinha sido o brasileiro do ano anterior. Agora, antes da segunda rodada, o jogador suspeito de ter isso feito da primeira já não jogou a segunda rodada. Isso é importante. Ele tinha Isso é histórico, importante. ele tinha histórico de amarelo, era? Não, citaram aqui no chat que ele tomou 7 ano passado. Foi. Na Série 7. B. Meu, No Amazonas. acompanham isso. É, Sério, Não é mas pouco, não. Não é pouco, não. É muito pouco. veja Para o só, atacante, pode acontecer uma mal precificação, por ser um jogador novato na divisão também, uma mal precificação das casas de aposta. Tá? Falaram aqui em 4 e pouco, né, de odd, né? 4,60. Um jogador que ele é muito propenso, aquele cara que é cartão amarelo certo, tipo, Tite Ortiz. pronto, Tite Ortiz, vai pagar 2, não é 4 e pouco. Geralmente ele paga 2, tá? Então pode ter sido uma mal precificação, tá? E a turma tem aproveitado, o grupo de casa de aposta aí se aproveitou. É isso então, tá? Enio sob investigação, mas precisamos, né, que todas as etapas do processo sejam feitas. Não pode ter nenhuma forma de condenar o jogador antes da hora. Não sei nem se é o caso dele seguir afastado pela Juventude. Talvez seja o caso da Juventude utilizá-lo, né? Realmente, a não ser se o Juventude teria mais. Ele estava para ser Mas- negociado, né? Não sei se vai ter impacto Isso. nisso. É curioso, eu tava dando uma olhada aqui, né, no perfil dele do Gol. Ele tomou poucos amarelos em boa parte do campeonato. Só que nos últimos 9 jogos, ele toma 6 cartões. Entendeu? Então pode ser que esse grupo de dicas percebeu uma tendência, né? Nos últimos 9 jogos da Série B, o cara tomou amarelo com frequência. Porque é muito isso, né, Minhoca? Nas dicas lá de over de gols, né? Eu já vi tu citando isso, tu pega muito a questão da tendência, né? É normal. Isso, exato. Eu acho que nesse momento, inclusive, devem estar levantando. Ô, Minhoca, nesse momento devem estar levantando, inclusive, investigações sobre movimentações desses outros amarelos, para ver se houve alguma ano passado, né? Pode ser também. Isso é natural que façam isso também. Ele agora vai passar por um scanner, digamos assim, né, de relação de amarelos e apostas naquele dia. Ele vai passar por um scanner. É aquela história. Uma vez você cai na malha fina do imposto de renda, todo ano você vai cair. Não é isso? Você Não faz mais não. você é deportado. Pode Toda até não vez ter que você culpa. Pode até não ter culpa, mas vai passar. Mas você vai estar bem pianinho. O Serasa Atos já provou aqui que não é bem assim, que ofereceram um cartão de crédito para ele depois. Mas malha fina, assim. Na malha fina, Milzinho, não foi Isso é o meu maior Itaú? inimigo. Receita você fica, viu? Meu O Itaú amigo. fez. Tem aqui, viu? Quiser. Daqui pra frente é nova vida. Mas malha fina. Olha, malha fina não é brincadeira, não. É foda. bronca. Imposto de renda no Brasil é foda. É.